As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata, capítulo 3 A Viagem do Rei. O que fazia Eustáquio parecer tão encardido e desalinhado, Edil também, caso se visse no espelho, era o esplendor do ambiente. De uma brecha da montanha, a luz do sol poente jorrava sobre a relva lisa. Do outro lado da relva, com seus cataventos cintilando, erguia-se um castelo de numerosas torres, o mais belo que Edil já havia visto. Perto ficava um cais de mármore branco. Amarrado a este, um navio alto com o castelo da proa e a popa empinados, todo dourado e carmesim, com uma grande bandeira no mastro central e flâmulas no tombadilho. Escudos prateados enfileiravam-se no cais. A prancha de embarque fora colocada e um velho preparava-se para subir a bordo. Usava luxuoso manto escarlate, deixando entrever a malha de prata. Tinha na cabeça uma pequena coroa de ouro, a barba cor de lã quase batia-lhe na cintura. Mantinha-se firme, apoiando a mão no ombro de um senhor ricamente vestido, mais novo que ele. Muito velho e frágil, parecia que uma lufada de vento poderia carregá-lo, e trazia os olhos marejados. Na frente do rei, que se virava para falar ao povo antes de embarcar, havia uma poltrona sobre rodas, atrelada a um burrinho pouco maior que um cachorro. Sentado na poltrona estava um anãozinho gordo, vestido com o mesmo luxo do rei. Por ser muito gordinho e estar refestado entre almofadas, parecia uma trouxa de peles de seda e veludo. Era tão velho quanto o rei, porém mais saudável e animado, de olhos espertos. A cabeça, sem um fio de cabelo, lembrava uma grande bola de bilhar banhada pelo crepúsculo. Mais atrás, os nobres postavam-se num semicírculo com roupagens e armaduras dignas de se ver. Lembravam mais um canteiro de flores do que gente, mas o que fez Gil abrir mesmo a boca e arregalar os olhos foi o próprio povo, se é que o povo é a palavra certa, pois só 1 em 5 era gente humana. Os outros eram criaturas que não vemos em nosso mundo, faunos, sátiros, centauros. Gil havia visto aquelas figuras em livros, e havia também anões e uma porção de animais que ela conhecia bem: ursos, castores, toupeiras, leopardos, camundongos, numerosos pássaros. Pareciam, entretanto, algo diferentes dos animais que conhecemos por esses nomes. Alguns eram bem maiores. Os camundongos, por exemplo, erguiam-se nas patinhas traseiras e mediam meio metro de altura. Mas não só por isso pareciam diferentes. Pela expressão de suas caras, via-se que sabiam falar e pensar como nós. Que coisa, pensou Gil. Quer dizer que é tudo verdade, mas será que são amigos? Acabara de observar nos arredores uns 2 gigantes e outras criaturas que não sabia o que eram. Foi quando se lembrou de Aslan e dos sinais. Eustáquio, cochichou agarrando-lhe o braço. Eustáquio, rápido. Está vendo algo conhecido seu por aí? Ah, você de novo, disse Eustáquio com desagrado. Tinha certa razão para isso. Será que não pode ficar quieto? Quero escutar. Deixe de ser pateta, Eustáquio, não há tempo a perder. Não está reconhecendo aqui algum velho amigo? Porque você tem de ir e falar com ele imediatamente. Não estou entendendo nada. Foi Aslan, um leão que mandou, disse Gil aflita. Estive com ele. Ah, esteve com ele? Que é que ele disse? Disse que a primeira pessoa que você ia ver em Nárnia era um velho amigo, e devia falar com ele imediatamente. Acontece que não há nenhum conhecido meu aqui. Aliás, nem sei ainda se isto aqui é Nárnia. Pensei que você já tinha estado aqui antes, então pensou errado, pois fique sabendo que você me disse. Pelo amor de Deus, vamos ouvir o que eles estão dizendo. O rei falava com o anão, mas Gil não podia ouvir o que dizia. Pelo jeito o anão não respondeu, apesar de sacudir a cabeça várias vezes. O rei ergueu a voz e dirigiu-se a toda a multidão, mas sua voz era tão velha e trêmula que ela entendeu pouquíssimo. E ainda por cima, ele falava de pessoas e lugares desconhecidos. Terminado o discurso, o rei inclinou-se e beijou o anão nas 2 faces, reergueu-se, levantou a mão direita como se abençoasse o povo, e subiu para o navio com passadas incertas. Os nobres demonstravam grande emoção, agitavam-se lenços e ouviam-se soluços por todos os lados. A prancha foi recolhida, trombetas soaram na popa, e o navio afastou-se do cais. Estava sendo repocado por um barco de remos, mas Gil não ouviu. Bem, agora, disse Eustáquio, mas não prosseguiu, pois naquele instante, uma coisa branca, Gil imaginou que fosse um papagaio de papel, veio planando e pousou aos pés do menino. Era uma coruja branca enorme, da altura de um anão, de bom tamanho. A coruja piscou os olhos, espreitando como se fosse míope, a cabeça meio de lado. A voz era como um pio suave. Turro, turro, quem são vocês?
Meu nome é Eustáquio, esta é a Jill. Poderia ter a gentileza de dizer onde estamos? No reino de Nárnia, no castelo real de Cair Paravel. Foi o rei que embarcou agora mesmo? Turro, Turro, confirmou a coruja, balançando a cabeça com tristeza. Mas quem são vocês? Há alguma coisa meio encantada em vocês. Eu os vi chegando, voando. Estavam todos tão entretidos com a partida do rei que ninguém viu, só eu vi. Fomos enviados por Aslan, falou Eustáquio em voz baixa. Turro, Turro, exclamou a coruja, ruflando as penas. Isso é demais para mim, e tão cedo minha cabeça não é muito boa antes do anoitecer. Fomos enviados para procurar o príncipe perdido, informou Jill, que já se achava ansiosa para entrar na conversa. Só estou sabendo disso agora, falou Eustáquio. Que príncipe? É melhor que vocês venham logo falar com o Lorde Regente, disse a coruja. É aquele lá, sentado na carruagem com o burrinho. É Tropiquim, o anão. A ave abriu caminho murmurando para si mesma. Turro, Turro, não consigo pensar com clareza, é cedo demais. Qual é o nome do rei? Perguntou Eustáquio. Caspian X, respondeu a coruja. Jill não entendeu porque Eustáquio levou um grande susto e ficou como se sentisse mal. Não houve tempo de fazer perguntas. Já estavam perto do anão que recolhia as rédeas, pronto para retornar ao castelo. Os nobres dispersos seguiam em grupos na mesma direção, como depois de um jogo de futebol. Alô, Lorde Regente? Chamou a coruja, abaixando-se um pouco e levando o bico para perto do ouvido do anão. Ei, o que é que há? Perguntou o anão. 2 estrangeiros, senhor, respondeu a coruja. Escoteiros? Que história é essa? Estranhou o anão. Só estou vendo 2 filhotes humanos. Que desejam? Meu nome é Jill, disse a menina, adiantando-se, doida para explicar a importante missão que os trazia. O nome da menina é Jill, disse a coruja na voz mais alta possível. Que história é essa, Árdio? Quem fez o Árdio? Não, meu senhor, não há nenhum Árdio. É uma menina. O nome dela é Jill. Fale alto, disse o anão. Não fica aí zumbindo no meu ouvido. Quem fez o Árdio? Ninguém, berrou a coruja. Calma, calma, não é preciso berrar. Não sou tão surdo assim. Mas por que você vem me dizer que ninguém fez um Árdio? Melhor dizer para ele que o meu nome é Eustáquio, disse o menino. Este senhor é Eustáquio. Batráquio? Perguntou o anão irritado. E isso é motivo para trazê-lo aqui, hein? Não é Batráquio, disse a coruja. É Eustáquio. É eu ou é ele? Não estou entendendo coisa nenhuma. Vou dizer-lhe uma coisa. Pluma-lume. Era o nome da coruja. Quando eu era moça aqui neste país, os animais falantes sabiam falar de verdade. Não era esse blá 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 confuso. Isso não era permitido, entendeu? Urnos, traga minha corneta acústica. O pequeno fauno, que permanecera o tempo todo quietinho ao lado do anão, estendeu-lhe uma corneta de prata. Parecia aquele instrumento musical chamado sarpintão, pois o tubo tinha de ser enrolado no pescoço do anão. A coruja, ou pluma-lume, cochichou para as crianças. Minha cabeça agora está ficando melhor. Não digam nada a respeito do príncipe desaparecido. Explicarei para ele depois. Agora ia dar tudo errado, tudo. Bem, disse o anão. Se tem alguma coisa razoável para falar, Pluma-lume, pode começar. Respire fundo e procure não falar depressa demais. Com o auxílio das crianças e a despeito de um acesso de tosse do anão, Pluma-lume explicou que os estrangeiros haviam sido enviados por Aslan, em visita ao reino de Nárnia. O anão logo olhou para eles com uma nova expressão. Enviados pelo próprio leão, disse ele. E vieram daquele outro lugar além do fim do mundo, não é? Exatamente, meu senhor, berrou Eustáquio na corneta. Filho de Adão e filho de Eva, é ou não é? Mas como no colégio experimental não se falava em Adão e Eva, Jill e Eustáquio não souberam o que responder. O anão, entretanto, não parecia ter notado o pormenor. Segurando as mãos de ambos, disse, muito bem, meus caros, é uma alegria tê-los aqui. Se o meu bom rei, bom e infeliz, não tivesse acabado de partir para as 7 ilhas, seria dele a satisfação em recebê-los. A presença de vocês teria devolvido a mocidade ao meu senhor. Pelo menos por um pequeno instante. Bem, já está passando da hora do jantar. Vocês me dirão o que desejam na reunião do conselho amanhã de manhã. Pluma-lume, providencie aposentos e roupas próprias e mais o que for preciso para os nossos convidados de honra. Além disso, Pluma-lume, chegue aqui. O anão colocou a boca perto do ouvido da coruja, pretendendo falar em segredo. Mas como acontece com certos surdos, não dominava o volume de sua voz, e as crianças ouviram o que disse. Providencie também um banho caprichado para eles. Depois disso, o anão tocou o burrinho na direção do castelo. Também muito gordo, o animal partiu numa pisada que ficava entre o trote e o bomboleio. O fauno, a coruja e as crianças seguiram um pouco mais devagar.
O sol escondera-se e o ar começara a ficar frio. Atravessaram a relva em um pomar na direção do portão norte de Carparavel, que estava aberto. Dentro estendia-se um pátio gramado. Viam-se luzes das janelas do grande salão à direita e de outras salas à frente. Uma jovem muito simpática foi chamada para cuidar de Jill. Não era muito mais alta do que ela própria e bem mais magra. Embora fosse totalmente desenvolvida, conduziu a menina para um quarto redondo numa das torres, onde havia uma banheira embutida no chão, madeiras perfumadas queimando na lareira e um candeeiro pendurado na abóbada do teto por uma corrente de prata. A janela dava para o oeste do estranho reino de Nárnia, e Jill ainda viu reflexos do sol poente fugindo atrás de montanhas distantes. Ansiava por novas aventuras, sentindo que mal tinha começado. Depois de tomar banho, pentear os cabelos e vestir as roupas que lhe foram separadas, que além de bonitas eram perfumadas e faziam barulhinhos gostosos quando ela se movimentava, Jill teria voltado à janela deslumbrante, mas foi interrompida por uma pancada na porta. Entre, e quem entrou foi Eustáquio, muito bem lavado e magnificamente vestido com os trajes de Nárnia, dos quais, aliás, parecia não gostar muito. Jogando-se numa cadeira, disse meio zangado: "Até que enfim, estou há um tempão procurando você. Bem, agora já me achou. Não é formidável, Eustáquio? Nem dá para falar." Por um instante ela havia esquecido dos sinais e do príncipe desaparecido. "Ah, acha isso? Pois acho que o melhor era a gente não ter vindo", replicou o menino. "Mas por quê? Não aguento ver o rei Caspian assim velho e decrépito. É apavorante." "Mas por que você sofre com isso?" "Você não pode entender, não pode, é claro. Esqueci de contar-lhe que este mundo tem um tempo diferente do nosso. Troque isso em miúdos. O tempo que a gente passa aqui não leva tempo em nosso mundo, entendeu? Vou explicar melhor. Mesmo que fiquemos aqui durante muito tempo, quando voltarmos para o colégio será o mesmo momento em que saímos de lá. Que falta de graça! Não a mole, e quando você estiver em casa, em nosso mundo, não saberá quanto tempo está passando aqui. Pode ser uma pá de anos em Nárnia e só um ano na Inglaterra. Os meus primos explicaram tudo para mim, mas banquei o bobo e me esqueci. Parece que passaram 70 anos em Nárnia depois que saí daqui. Está entendendo agora? É pavoroso voltar e descobrir que Caspian é um velhinho." "Ah, quer dizer que o rei era amigo seu?" disse Jill, fulminada por um pensamento horrível. "Devo confessar que era", respondeu Eustáquio infeliz. "Amigo até demais. Da última vez, ele era só um pouquinho mais velho do que eu. Agora encontro aquele velhinho de barba branca e não me sai da cabeça a manhã em que capturamos as Ilhas Solitárias. Ou a luta com a Serpente do Mar. Oh, é de doer. É pior do que se ele estivesse morto." "Chega! É ainda muito pior do que você imagina." Jill mostrava toda a sua impaciência. "O caso é que já perdemos o primeiro sinal." Eustáquio naturalmente não podia entender, então Jill contou-lhe toda a conversa com Aslan, os 4 sinais, a missão de procurar o príncipe e concluiu: "Agora está entendendo? Você viu um velho amigo, exatamente como Aslan disse. Devia ter ido falar com ele imediatamente." "Ora, como não foi? Tudo está dando errado desde o início." "Mas como eu podia saber?" "Muito simples. Se tivesse prestado atenção, quando eu tentei falar, estaria tudo certinho." "Ah, é claro. E se você não tivesse bancado a idiota na beira do abismo, quase me assassinando?" "É isso mesmo, assassinando. Também teria dado tudo certinho." "Foi ele a primeira pessoa que você viu, não foi?" "Deve ter chegado horas antes de mim." "Não viu ninguém antes?" "Cheguei apenas 1 minuto antes de você." "Ele deve tê-la soprado com mais força, para tirar o atraso, o seu atraso." "Deixe de ser bobão, Eustáquio." "Ei, o que é isso?" Era o sino do castelo tocando para o jantar. A briga, que prometia ser das boas, foi logo interrompida. Felizmente. Estavam os dois com excelente apetite. Jamais haviam visto uma coisa tão deslumbrante. O próprio Eustáquio, que já estivera em Nárnia, passara todo aquele tempo no mar, e não chegara a conhecer o esplendor e a hospitalidade dos narnianos em seu próprio reino. As flâmulas pendiam do teto e as iguarias entravam com som de trombetas e tímpanos. As sopas eram de dar água na boca, sem falar nos peixes fabulosos, nas finas caças, nas aves raras, nos pastéis, sorvetes, geleias, frutas, nozes, vinhos e refrescos. O próprio Eustáquio animou-se admitindo que era um banquete, para lá de legal. Terminada a imensa refeição, um poeta cego contou uma história chamada O Cavalo e seu Menino, que se passava em Nárnia, e no reino dos Calormanos, na Idade de Ouro, quando Pedro era o grande rei em Carparavel. Não tenho tempo de contá-la no momento, mas é uma história que vale a pena ouvir. Quando subiram para os quartos, bocejando, Jill falou: "Aposto que a gente vai dormir feito uma pedra. Isso mostra que jamais temos ideia do que poderá acontecer-nos daqui a pouco."